Bora lá? Vamos voltar? Quem for chegando aí, vai. Gabriel Salim está tentando entrar por dois lugares, ou computador ou celular, não está conseguindo aí. Caramba, hoje está difícil para ele lá. Bom, turma, estamos quase encerrando essa primeira parte aqui. A gente estava falando da formação profissional e eu falei para vocês, né, da ideia de ser o especialista, né? Então, a formação profissional, ela é uma formação generalista, por mais que a gente fale que tem muitas profissões dentro da logística, tem mesmo, né? Mas o curso de vocês, ele forma um pouquinho de cada. É a mesma coisa do médico, do advogado, né? O médico, ele sai um generalista, ele é um clínico geral. Ele sabe um pouquinho de cada coisa, mas se ele quiser ser especialista, ele vai ter que estudar muito mais. A mesma Sim, coisa, tem que buscar conhecimento, mestre. A mesma coisa do dentista. O dentista só trabalha com a boca, né, com a parte de baixo da boca, maxilar e dentes. Mesmo assim, ele tem dentista especialista, né? Engraçado, né? A gente fala assim, pô, mas o cara trabalha só na boca e mesmo assim tem. Então, imagine no corpo, imagine com a logística, imagine com a administração, com o direito. Então, tem muito disso. A gente tem que estar se preparando cada vez mais. E hoje eu ouvi uma palavra que agora eu lembrei, né? O especialista, ele é também um perito. Já ouviram falar em perito, né? Já ouviram falar em perito, né? O perito, por exemplo, um perito que vai fazer a vistoria do seu apartamento, por exemplo, você quer comprar um apartamento financiado, ele manda um perito. Mas como é que esse perito é escolhido para ir lá? Então, ele vai avaliar teu apartamento, tua casa, teu terreno, e vai dar um parecer, um perito de contabilidade que vai fazer o levantamento do contábil da tua empresa. Então, perito, se a gente não internalizou bem o que era o especialista, é quase como se fosse a mesma coisa. Perito e especialista é aquela pessoa que conhece profundamente sobre o assunto que a gente está falando. Professor, às vezes, quando eu escuto falar perito, eu lembro de policial, né? Já aconteceu algum acidente, assassinato, aí vai um perito lá ver como é que foi a situação. Mas então, ele é perito em alguma coisa, Jarbas. Perito em quê? Ele é perito em decifrar provas até chegar ao culpado. Então, é a mesma coisa. Quando a gente fala em perito, a gente está sempre buscando alguém que conhece muito. Então, para quem gosta, né, de vez em quando eu vejo as séries, CSI Miami, Las Vegas, e tem lá um negócio que a gente vê aqueles peritos trabalhando, é muito legal. Eu acho legal. Eu gosto de ver esses filmes porque eles captam diversas circunstâncias que normalmente um ser humano não perito não enxerga. Contando uma historinha aí de perícia, eu gosto muito, eu já falei para vocês, eu gosto muito da área de risco. Caraca, o Gabriel arrumou mais um, ele está tentando entrar por 3 fontes aqui. Eu gosto muito da análise de risco, eu já falei isso para vocês, adoro tudo que tem a ver com análise de risco. E uma vez eu estava indo pela Afonso Pena, indo em direção a... Passei o canal 5, passei o canal 6, indo pela Afonso Pena até chegar lá na Portuários. Lá no final, depois do canal 6, indo pela Afonso Pena, existe uma restrição na rua. A avenida tem uma pequena restrição. E naquele dia que eu estava indo, de longe eu observei, tinha 2 caminhões, um parado em cada lado. E só tinha para passar o pedaço do carro. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês. Só tinha para passar o pedaço do carro.
E no caminhão que estava do lado esquerdo, tinha uma criatura subindo e descendo, fazendo alguma atividade dentro do caminhão e saindo por fora pelo pneu. Ele subia e descia pelo pneu. Aí eu falei para minha esposa assim, cara, lei de Murphy é um negócio complicado, certo? Lei de Murphy é muito complicado. Então eu falei, se há possibilidade daquela criatura cair na minha frente, ele vai cair. Eu pensei comigo, né? Analisando o risco e a lei de Murphy. Aí eu diminuí a velocidade. Diminui a velocidade. Minha esposa falou, por que você está diminuindo a velocidade? Eu não falei com ela, né? Por que você está diminuindo a velocidade? Aquele cara vai cair quando a gente chegar. Adivinha o que aconteceu? A criatura caiu no meio da rua, cara. Se eu não tivesse em baixa velocidade, eu tinha atropelado a criatura. Olha só que engraçado. Aí você fala, pô, mas professor, que percepção de risco, cara. Se tem a chance de acontecer, tem. Não tinha chance dele cair? Tinha. A lei de Murphy vai falar que ele vai cair na tua frente. E se eu não uso a lei de Murphy e a percepção de risco, eu tinha atropelado aquela criatura. Aí minha esposa falou, caraca, por que tu fez isso? Porque eu tenho uma percepção de risco que muita gente não tem. É a tal da perícia que a gente está falando. E a perícia não. Mas a interpretação também, professor. A interpretação do senhor também, né? A interpretação do senhor. Você analisou, você viu, né? Essa interpretação você só tem, Antônio, se você efetivamente for um perito. Se você não for um perito, você não enxerga com os olhos de um perito. A segurança, ela é assim. Você só enxerga a segurança se você for um perito em segurança. Se você não for um perito em segurança, você não enxerga. Você não tem olhos esbugalhados, arregalados para o que pode acontecer. Não é fácil, pessoal. Isso não é fácil. Para ser um perito... É igual uma pessoa, professor, igual uma pessoa imprudente. Ele está consciente do que ele está fazendo, correto? Imprudente, ele está consciente. Certo? Ele é imprudente. O que é a prudência? A prudência foi o que eu fiz. Sabendo da possibilidade, do risco daquela criatura cair, mais a lei de Murphy, eu tirei o pé do acelerador. O imprudente talvez aumentasse até a velocidade. O imprudente aumentava a velocidade. Aí o que ia acontecer? Não tinha como parar. Ah, mas isso é complicado. Eu tenho N histórias para contar para vocês, mas vamos lá. Formação profissional. Aí eu peguei a foto desse Centro de Ensino 6 aqui, né? Achei muito legal, então, por isso que ele está aqui o nome. Professor, mas não tem nada a ver com a Unimes. Não tem nada a ver com a Unimes, mas o profissional de logística. E se vocês são profissional de logística, vocês sabem que vocês estão envoltos com a logística 24 horas por dia. Então, o profissional de logística, aquele cara que é especialista, que todo mundo gosta dele, ele vai estar a postos para resolver qualquer um desses problemas. Certo? Qualquer um desses problemas que pode ocorrer aqui, desde cima aqui, onde está a logística, o profissional de logística, até lá embaixo. Então, o profissional de logística ele tem que estar alinhado. Muitas vezes, né, tem o Osman, né, que tem que atender o telefone lá na sala, tem que sair. Cara, eu entendo. Eu entendo isso. Só peço para que a pessoa não fale dentro, né? Saia, porque as pessoas estão envolvidas, eles estão 24 horas. Não é, meu horário não é administrativo, né? A pessoa que tem um horário administrativo, o Gabriel Salim está falando que acha que está com problema de áudio. Alguém está com problema de áudio aí? Você está me ouvindo, Antônio Carlos? Tá normal. Professor, eu estou ouvindo, sim. Tá normal, tá normal. Tá normal, né? O Gabriel Salim que deve estar com problema. Ele estava tentando entrar por 3 meios, cara. Puta, é difícil. Gabriel, não sei o que fazer, Gabriel. Acho que você tem que sair e entrar de novo. Vai fazendo aí o seu esquema aí, vai tentando. Então, esse cara, profissional de logística, a gente respeita por causa disso. Porque imagine se eu tiver que respeitar o horário de cada país. Imagine a logística respeitando o horário administrativo de cada país. Ela não ia funcionar. Não é verdade? Imagine a logística trabalha no horário administrativo do Brasil, a logística da China. Impossível. Impossível, cara. Então,
O cara da logística, ele tem que saber que ele está 24 horas no ar. O meu genro, né, casou com a minha filha mais nova, quando ele era profissional de logística, hoje ele virou professor. Ele gostou tanto que eu dava aula que ele virou professor também. Ele 5 horas da manhã, ele acordava, né, e estava conversando com o chinês. Caraca, 5 horas da manhã, porra, tá louco, né? Mas era um profissional, era o momento em que o cara lá estava saindo e ele estava chegando. Então o cara ficava um pouco mais tarde e ele entrava um pouco mais cedo, mas era assim que tinha acontecido. E é assim que acontece com o profissional de logística. Continuando, bora lá, 48. Pode-se observar que a concepção logística dentro das empresas ela foi evoluindo consideravelmente no que tange a parte do fluxo de produtos e serviços. A gente vê isso, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que tem lá, além do WMS, o YMS, agora, MS, o TMS. CRM. Então, tudo isso são situações em que vai evoluindo, né, tecnologia e as empresas vão absorvendo essa evolução. Isso é legal também, né? Porque isso gera para o cliente uma agregação de valor. Então, o cliente enxerga quando tem um valor agregado. O cliente, normalmente, ele quer. O que ele quer? Preço, prazo de pagamento, mas ele quer qualidade. Ele quer controlar a entrega. Ele quer saber aonde o produto dele está. Ele quer rastrear o produto dele. Certo? Além de preço, né, e qualidade, Antônio, ele quer saber, todo cliente quer saber onde o produto dele está. Não tem como, ele quer rastrear o produto dele. E a tecnologia veio para ajudar isso. E vocês mesmo falaram, né, quando eu fiz, acho que foi com vocês que eu fiz o trabalho dos Correios, né? O Correio vai falir e vocês vão abrir. O que vocês falaram? Muitos de vocês colocaram um rastreamento, coisa que o Correio não tem hoje. O Correio não rastreia, ele te dá informações de certos em certos tempos, mas rastrear você não consegue. Igual o iFood ou os outros que têm georreferencial, o Correio não tem. A partir do momento em que os gerentes passaram a utilizar os ensinamentos que os militares deixaram, principalmente depois da Segunda Guerra, as empresas, controlando e coordenando de forma coletiva todas as atividades logísticas, houve um salto muito grande de qualidade na prestação de serviço e no atendimento ao cliente. Hoje em dia, os administradores deparam-se com inúmeras decisões referentes à logística. Tanto que, na maior parte das empresas, os administradores colocaram outros administradores para administrar a logística. Não são os administradores lá de cima que tomam as decisões logísticas. Aquelas do dia a dia, aquelas táticas, eles tomam as operações, as estratégicas. Mas a do dia a dia, ele coloca alguém com capacidade para tomar aquela decisão. Então, vamos lá. Hoje em dia, os administradores deparam-se com inúmeras decisões referentes às atividades logísticas devido ao crescimento do mercado, alargamento das linhas de produto e dos vários meios de comunicação existentes. Com isso, deve-se analisar severamente todas as variáveis que circundam o sistema logístico, a fim de obter a otimização das operações envolvidas no processo. Então, olha só, cara, assim, falando para vocês, isso não é chão de fábrica, né? Com isso, deve-se analisar severamente todas as variáveis. Cara, isso aí é uma coisa assim de louco, né? Se você não se aprofundar no que está escrito aí, análise. Análise se refere a saber se aquele número que está dando é o número que eu fiz a previsão. Ok? Então, por exemplo, uma análise de sangue. Quando eu faço uma análise de sangue, eu tenho lá um resultado. Aquele resultado da análise de sangue eu comparo com o mínimo e máximo de um cara ou de uma mulher normal. Aí, quando eu pego e comparo, eu faço uma análise para saber se aquele resultado está bom ou está ruim. Se está bom, normalmente eu não faço nada. Mas se está ruim, o que eu faço? Se está ruim para cima, eu tomo uma ação.
Se está ruim para baixo, eu tomo uma outra ação. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é análise. Certo? Eu estou analisando. Analisando o quê? O resultado comparado com algo que é considerado normal. O resultado está acima ou está abaixo? Qual é a correção que eu tenho que fazer? Aí, das variáveis. Quais são as variáveis? É aquilo que eu acabei de falar para vocês. O sangue, ele tem N variáveis lá dentro. Da mesma forma, uma empresa de logística tem N variáveis lá dentro. Qual é aquela que você está analisando naquele determinado momento? Finalizando, a fim de obter a otimização das operações. O que é otimização? Otimização tem a ver com ótimo. Mas o que é ótimo? De novo, é o parâmetro que você está avaliando. O que é ótimo? É a tua empresa? Você comparando a tua empresa com a tua empresa? São as empresas da região, a tua empresa com as empresas da região? Ou é a tua empresa com a melhor empresa? Isso tem é o intermediário, professor. Então, seria um intermediário, né? Antônio, tudo depende da empresa. Se ela está começando, ela tem que comparar ela com ela mesma. Se ela já está no mercado há algum tempo, ela tem que comparar com as empresas que estão na região. Se ela já está no mercado há muito tempo, ela tem que se comparar com as tops. Lembra da pizzaria? Se a gente vai abrir uma pizzaria, eu não tenho ainda informação. Então, eu vou comparar a minha empresa comigo mesmo, né? Eu estou comparando, está iniciando. Se ela já está no mercado, eu começo a ver, pô, aquela empresa ali, a outra pizzaria do lado está indo bem, a minha não está indo. O que está acontecendo? Ou eu já sou uma bravo da vida, estou top, pô, vou comparar, sou top na região, vou comparar com a top em São Paulo, por exemplo. E é assim que as coisas funcionam, tá? Então, esse parágrafo tem que tomar muito cuidado, porque ele não é chão de fábrica. Esse parágrafo aí, ele é um parágrafo tático, ele é um parágrafo operacional, é supervisor, é gerente, é coordenador, para poder entender o que está ocorrendo aí. Continuando, bora lá, slide 49. O tema logística está e sempre estará sob objeto do interesse dos empresários. Por quê? Porque os empresários querem a redução de custos. Então, a redução dos custos logísticos, aliados ao aumento da produtividade neste setor, nunca deixará de ser perseguidos pelos gestores. Então, eu quero estar sempre reduzindo o custo. Lembra quando eu falei para vocês? Então, eu coloquei lá um portainer. Por que eu coloquei um portainer? Porque é o melhor, hoje, equipamento para carga e descarga de container. E antes operação, da operação. E antes do portainer, o que existia? O que existia antes do portainer? Um guindaste, né, cara? Um guindaste, assim, ou de dentro... Transtainer? Né? Ou de dentro... Não, antes do portainer, antes, lá atrás, muito lá atrás, Antônio. Talvez você não tenha nem visto, né? Mas existia um guindaste. O transtainer é mais moderno ainda, eu estou falando lá atrás. Existia um guindaste que normalmente aquela coisa era torta, pendia, não adequava direto. Às vezes era um guindaste fora do navio, às vezes era um guindaste dentro do navio. Então, essas coisas vão evoluindo. Mas por que vai evoluindo dessa forma? Porque o cara, no fundo, ele quer uma redução de custo. Que tipo de custo? Custo com manutenção, custo com pessoas, custo com demurrage, que é hora parada do navio depois do programado. Tem um monte de custo aí que impacta. Então, aqueles portainer lá, 11 portainer trabalhando naquele navio, vai fazer com que ele trabalhe numa quantidade de horas infinitamente inferior à que ele trabalhava anos atrás. Produtividade. Vocês lembram da produtividade? Quem teve aula de gestão de operação comigo? Quem teve aula de gestão de operação, vai lembrar do que é produtividade. Produtividade é uma relação entre o output com o input. Eu não vou explicar isso aqui não, tá? Isso é complicado para explicar numa aula. Mas a produtividade é sempre uma relação da saída versus a entrada. E o que eles querem? Eles querem sempre que essa produtividade aumente. Eles querem, os donos das empresas, tá? Diante desse mercado globalizado em que vivemos,
Opa, foi só eu que travei aqui. Diante do mercado globalizado em que vivemos e com constantes mudanças, qualquer alteração pode provocar incertezas para o planejamento e para as operações das atividades logísticas. Isso exigirá habilidade e constante atualização por parte dos administradores das empresas. Então, por isso, vocês estão fazendo um curso de formação. Muito bom. Então, parabéns por quem tomou a iniciativa para fazer o curso. Olha só o vermelhinho, importantíssimo, né? A logística como estratégia, ao ser corretamente entendida e aplicada, a logística permite desenvolver estratégias para redução de custos, o que a gente acabou de falar ali no outro slide. E também estratégias para o aumento do nível de serviço ofertado ao cliente. Olha só, quando eu falei para vocês na parte 1, de que o representante da empresa Canesa chegou e falou para nós, né? Pessoal, vai faltar matéria para o tecido. Então, se o estoque de vocês não estiver adequado, comprem um pouco mais, porque eu só vou ter produto a partir de janeiro. Olha só, ele está trazendo para a gente uma grande dificuldade na produção. Ele está aumentando o nível de serviço ofertado ao cliente quando ele traz aquela informação. Só de trazer a informação para que a gente tome a melhor decisão, ele está fazendo com que ele tenha uma credibilidade. Está aumentando o nível de serviço ofertado. Com essas duas condições, redução de custo ou aumento do nível de serviço, isolada ou em conjunto, possibilita para a empresa o estabelecimento de um diferencial competitivo. Então, a empresa passa a ser diferente perante as outras, né? Justifica-se que este seja o caminho escolhido por um número crescente de empresas para buscar vantagens sobre as concorrentes. Perguntas aí, turma? Tranquilo? Tudo bem, professor, tranquilo. Bom, com relação à logística no Brasil, então, a logística no Brasil, ela gera desafios e esses desafios que são problemas geram oportunidades. A gente já comentou isso, quem está comigo no 4º semestre sabe que eu adoro falar sobre esse quadro. Então, mais uma vez, neste momento, rapaz, é uma coisa incrível. Mas vocês que são novos, daqui a 20 anos, este momento que está escrito ali, vai ser o momento daqui a 20 anos. Por incrível que pareça, neste momento é necessário analisar a realidade do Brasil. Peço para vocês não saírem, tá? Não saírem quando acabar aí, porque eu vou dar o print, tá? O que se apresenta é preocupante. Não importa governo, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, é a mesma coisa. Os nossos custos logísticos são, no mínimo, o dobro da média dos países desenvolvidos. Enquanto eles, desenvolvidos, gastam em torno de 8% a 10% do seu PIB, o Brasil gasta de 16% a 20% do PIB. Mas por que, professor? Simples, porque a gente adotou o transporte rodoviário como modal brasileiro. 62% de toda a mercadoria é movimentada através do modal rodoviário, que no gráfico de custo versus tempo, ele é o segundo mais caro. É lógico que eu vou gastar muito. Mas qual é o interesse de quem? Sei lá, cara, o interesse de quem? Do governo, é assim. O governo vai lucrar muito com isso, né, pessoal? Vai lucrar com pedágio, vai lucrar com combustível. Então, cara, mas... Lógico que o modal rodoviário, para ele não é viável investir no modal ferroviário. Isso, então, mas alguém tem que mudar isso, cara, senão nós vamos continuar sendo ineficiente, é isso que eu quero dizer. A nossa logística vai continuar sendo cara, não importa qual governo, parece que desculpa, né? Os empresários mandam muito mais do que os governantes no Brasil. Tinha que vir algum maluco e falar assim, olha, vamos fazer estrada de ferro, sim. Isso vai melhorar para todo mundo, não tem que ser bom só para você.
O grande problema disso é que alguns empresários acham que tem que ser bom só para ele. Eles não enxergam o Brasil como, se vai ser bom para muitos, vai ser bom para muitos, muitos. Cara, se reduz o custo da mercadoria, o que acontece? Muito mais gente vai comprar. Isso não acontece, viu, Diego? Mas vamos lá, vamos esperar que aconteça. A logística é pouco difundida e aplicada pelas empresas. Nossa infraestrutura não é favorável, sendo necessários pesados investimentos nesse setor. A matriz de transporte, como eu falei, é fortemente dominada pelo rodoviário, que corresponde a 2/3 do movimento de carga no país. Um país desse tamanho não poderia ser dominado pela rodovia. Não existem indicadores de desempenho setoriais. Há falta de mão de obra qualificada e existe pouco incentivo para a pesquisa nessa área. Pessoal, sabe de quando é esse slide? Esse slide é de quando eu me formei em administração, com ênfase em transporte e logística em 2004. Esse slide, o professor que deu essa aula usava lá em 2001. Já faz quase 20 anos e não mudou nada. Por isso que eu falei para vocês, esse slide vai ser atual daqui a 20 anos. Por quê? Por que eu estou falando isso? Professor, não é difícil construir uma estrada de ferro. No Brasil é. Por que que é? Porque eu tenho que fazer planejamento. E planejamento no Brasil para uma estrada de ferro é a longuíssimo prazo. Eu tenho que comprar o terreno ou alugar o terreno por onde eu vou passar a rodovia. Eu tenho que comprar os dormentes, eu tenho que comprar os trilhos, eu tenho que comprar os trens, eu tenho que comprar os vagões, eu tenho que construir a estrada de ferro. Isso é no mínimo 20 anos. Por isso que eu falei para vocês, daqui a 20 anos vocês podem pegar esse quadro aqui, esse slide 51, vai ser igualzinho, porque não há esforço para que isso melhore. Vamos lá, para finalizar, deixa eu ver se esse é o último. Ah, não, ainda tem 2 slides. O slide 52, para vocês saírem um pouco do que é Brasil, então, para fechar, tá? Sair um pouco do que é Brasil, porque parece que o cara da logística planeja o sistema de transporte só para dentro do Brasil. E esse slide vai trazer para vocês que não é só para dentro do Brasil que vocês vão planejar. Uma empresa de grande porte, ela faz o quê? Transporte internacional. Então, esse quadro eu quero mostrar para vocês que há também uma movimentação de quê? De mercadorias e pessoas entre um país A e um país B. Então, existe um comprador e existe um vendedor. E existe, além do comprador, do banco, do agente alfandegário, do despachante, o transporte interno do país vendedor e o transporte internacional entre o país vendedor e o país comprador e o transporte interno do país comprador. Então, tudo aquilo que a gente falou de logística, poxa, uma empresa tem logística de administração, logística interna e de logística de distribuição. Quando a gente amplia esse mercado, quando a gente globaliza esse mercado, a gente está falando do que também? Das importações e das exportações. Ok? Então, não é só movimentação de mercadoria e de pessoas internamente ao Brasil, tá? Vocês que estão na atividade logística têm que saber que um dia vocês podem estar participando de uma exportação de um produto. A empresa de vocês exporta produto. Então, a logística já passa a ser uma logística internacional, mesmo que ela só faça a parte interna. Mas o comprador, quem é? É um cara lá da Arábia Saudita, por exemplo, é um cara da China, é um cara da Inglaterra, que comprou o meu produto. Entenderam? É isso que eu quis falar. Então, quando a gente fala de planejamento de sistema de transporte, a gente abrindo o leque aqui, cara, é para o mundo, é globalizada essa coisa. É muito importante, professor. Então, por isso que vocês têm que alinhar todas essas fases de todas as disciplinas para saber o que é, né? O sistema de transporte. Sistema de transporte, poxa, quando eu vejo um VLT funcionando, lembre-se, o VLT não é nacional. Quase nada ali é nacional. O trem, o vagão, né, a locomotiva e o vagão são importados. O trilho que foi usado no VLT veio da China.
aquela barra de ferro que está debaixo, lá por onde passa o VLT, veio da China. Imagina um negócio desse, eu sou o maior exportador de minério de ferro e compro um pedaço de ferro pronto da China. Imagina é dó, né? Não tem, parece que não tem cabimento um negócio desse. Por que não montaram uma fábrica de trilho aqui no Brasil para fazer o trilho aqui, já que o minério de ferro é brasileiro? Tá louco, cara. Fechando aqui o slide, ó. O que acontece em termos de logística? Nós estamos falando planejamento de sistemas de transporte. Transporte está dentro da logística, tá? O que acontece dentro da logística mundial, turma? O que acontece dentro da logística mundial? A maior parte da riqueza, que está escrito aqui, ó, circulação das riquezas do mundo, grande parte dessa circulação de riqueza está no hemisfério norte. 93% da riqueza do mundo está no hemisfério norte. Consequentemente, 93% do comércio internacional está no hemisfério norte. O que sobra aqui para o hemisfério sul, onde está o Brasil? Míseros 7%. Então, 7% da riqueza mundial trafegam no hemisfério sul. Além disso, de trazer de ter pouca riqueza no hemisfério sul, deixa eu ver aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltam 2 aqui. Vou dar um print screen, mas um deles é o Salim. O Salim esteve com a gente e deu problema. Ok, turma? Está quase acabando a nossa aula. Então, o grande problema do Brasil, além de ter somente 7% da riqueza no hemisfério sul, ok? Além de ter 7%, é a localização. Onde o Brasil está? Se 97% da riqueza está lá em cima, roda mais fácil entre eles. E o Brasil lá embaixo? O que dificulta para o Brasil? A distância, turma. A distância do Brasil para os outros países é muito grande quando a gente fala de país de primeiro mundo, porque quando a gente está aqui embaixo é país de terceiro mundo. A Austrália é um país de primeiro mundo há pouco tempo, mas ela já foi de terceiro mundo. Por curiosidade, primeiro mundo são os industrializados, são os capitalistas. Segundo mundo são os comunistas. Terceiro mundo é o resto. Então, a gente não é nem capitalista, nem socialista. Por mais que o nosso presidente fale, nós somos terceiro mundo ainda. Para a gente mudar do degrau, para ele falar que a gente é comunista, a gente deveria ser do segundo mundo, e nós não somos. Para a gente ser do primeiro mundo, a gente teria que ser capitalista, e também nós não somos. Somos ainda do terceiro mundo. A gente precisa subir muitos degraus nessa vida para ser considerado, mesmo que de primeiro mundo ou de segundo mundo. Tá? Então, a grande dificuldade do Brasil é a distância, além da riqueza ser baixa. Então, o que a gente precisa ser, pessoal? A gente precisa ser bom naquilo que a gente faz. Se a logística é um impactante para nós, eu tenho que ter uma eficiência na logística. Mas eu acabei de falar para vocês que a gente gasta, no mínimo, o dobro dos outros países. Cara, que contradição, turma. Quem é que um dia vai colocar o pé no acelerador e desenvolver a logística do Brasil? Por quê? Porque se eu gasto o dobro do que os outros gastam na logística, eu me torno ineficiente. E a minha distância, comparada com os países de primeiro mundo, é maior ainda, o que eu vou vender para eles? Comida. É a única coisa em que eu sou eficiente. Produzo em grande quantidade e barato. É o agronegócio. Então, o Brasil vive de comércio internacional do que a gente chama de agronegócio. Quando é que a gente vai viver das outras coisas que agregam valor? Quando eu tiver, no mínimo, uma logística eficiente. Ok, turma? Está fechando o nosso horário. Vou dar um print screen na tela aqui. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, professor. Até o momento, tá tranquilo. Beleza. Então, gratidão aí pela participação de vocês. Até semana que vem, se Deus quiser, ok? Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, Bye, professor. bye. Boa noite, professor. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau, tchau.